Olá, olá a todos, como é que vocês vão? Espero que estejam bem. Nós vamos direto ao assunto, eu só quero lembrar que hoje nós temos uma live, a live tradicional de quarta, tanto na comunidade fechada quanto no Patreon, tá pessoal? Antes de nós entrarmos no assunto aqui que trata dessa negativa da Alemanha, dessa tentativa dela de não entrar em conflito com a Rússia, porque a Alemanha não quer esse conflito, tá pessoal? Ela está sendo empurrada para ele. Eu só quero comentar rapidamente, antes disso, a eleição na França. Era evidente que eles não deixariam Le Pen tomar o poder lá, porque a França é importante demais para cair nas mãos de uma vertente de poder que não seja esta alinhada com o restante do Ocidente, onde está Macron. É evidente que eles fariam de tudo aquilo que é possível e impossível, né? Vocês me entendem, para impedir isso. Então, enquanto as coisas não mudarem a partir de países ainda maiores, como os Estados Unidos, por exemplo, as coisas na França vão continuar como estão. Agora a Alemanha, veja só o que está acontecendo lá. Eles estão dizendo que por trás do que eles chamam aqui de vergonhosa relutância da Alemanha em ajudar a Ucrânia estaria uma espécie de captura do establishment alemão pela Rússia. Ou seja, eles estão dizendo que os alemães estão começando a querer se alinhar com a Rússia. Eu não diria que é exatamente isso. O que eu diria que está acontecendo é que os alemães não estão realmente querendo pagar uma conta que não é deles, que não é do interesse deles. Então, a própria Alemanha está começando a enfrentar problemas, apesar de eles dizerem que Scholz, que é o novo chanceler alemão, né, Olaf Scholz, disse uma coisa e está fazendo outra. Está fazendo outra porque não está sendo possível, talvez, para que ele faça outra coisa. Então, eles estão acusando, por exemplo, nessa matéria, que é criticada em casa e no exterior, o chanceler Scholz põe em risco a liderança da Alemanha na Europa. É uma pressão em cima da Alemanha, porque eles querem que ela vá lá resolver, que ela se sacrifique, que ela coloque bens, recursos e pessoas, né? Evidentemente que não é o requerido no momento, mas evidentemente que futuramente é isso que eles vão pedir, colocar lá no campo, né, para serem alvo, né, vamos colocar assim. Então o discurso do chanceler alemão Olaf Scholz, logo após a invasão russa da Ucrânia, foi saudado como um ponto de virada. Por quê? Porque ele veio e disse que ia fazer exatamente o que a vertente globalista de poder quer. Mas 2 meses depois, para alguns comentaristas internacionais, a bolha estourou, porque ele não fez. Alguns acreditam que isso significa o fim do papel de liderança da Alemanha na Europa, enquanto outros estão chamando Scholz do pior chanceler do país desde 1949. Ou seja, eles estão dizendo para os alemães, ou vocês fazem como nós queremos, ou nós vamos tirar alguns recursos de vocês, e até o próprio chanceler vai pagar o pato. Então eles dizem que o governo alemão foi criticado por comentaristas internacionais por seu apoio tímido à Ucrânia. Lógico, quem é que está mais perdendo com isso na Europa? É a Alemanha. A Alemanha tinha um oleoduto, um gasoduto, Nord Stream 2, prontinho, acabava de chegar às portas da Alemanha, vindo diretamente da Rússia para vender combustível mais barato, e de repente isso foi interrompido, justamente, coincidentemente, entre todas as aspas possíveis, no exato momento em que isso passaria a ser comercializado. Então agora a Rússia está com o risco aí de não poder mais vender para a Alemanha, que era justamente o que os Estados Unidos gostaria que não acontecesse, porque os Estados Unidos gostariam de vender o combustível deles para a Alemanha. Só que, claro, muito mais caro. Por quê? Porque tem que transportar através do percurso de todo o Oceano Atlântico, e evidentemente que não virá por gasoduto ou oleoduto, ele virá por navios. E há outros interessados também nos recursos alemães aí, né, em vender então o combustível para eles e, portanto, tirar a Rússia do caminho. A verdade é essa: os alemães aí estão mais uma vez sendo usados de bodes expiatórios, né, ou pretendem usar, né, e os alemães não estão querendo se deixar. Então, o que ela diz aqui nessa matéria, essa tal de Oksana Schmiss: a G de agressão imperial lançada pelo Kremlin em 24 de fevereiro expôs impiedosamente a política externa alemã. É uma bagunça. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo na Ucrânia é
bonito, evidente. Eu já falei várias vezes aqui que o povo ucraniano está pagando justamente pela mesma estirpe de gente que quer que os alemães, que o povo alemão pague o pato. Por quê? Porque eles não colocam os pés deles lá no território onde está em conflito. Esses que estão puxando as cordinhas nos bastidores, eles nunca perdem nada, eles usam o povo como peões. Então, da mesma maneira que os ucranianos estão sofrendo, o povo ucraniano, por conta de uma disputa que nem deles não é, que eles estão vítimas disso aí simplesmente porque estão no local errado, geograficamente falando, né? No sentido de que estão atrapalhando ou auxiliando em planos, né, que são conflitantes. A mesma coisa eles querem então que aconteça com o povo alemão, usar o povo alemão para derrubar um obstáculo, né? E o povo alemão, evidentemente, não é tão tolo, eles têm o entendimento de que há forças superiores aí querendo os utilizar como uma massa de manobra, como peões a serem descartados nesse jogo global. Mas a pressão é grande, né, em cima do establishment, como eles dizem, alemão, em cima do Olaf, em cima do próprio povo, enfim. A pressão é grande e vamos ver se essa pressão ela vai surtir efeito ou ela vai talvez causar uma ruptura definitiva com essa força, né, que está forçando a Alemanha a se sacrificar, né? Vamos ver aqui, o discurso da virada dos tempos do chanceler Olaf, de 27 de fevereiro, chamou as coisas por seus próprios nomes. A G de agressão, a mudança de época, Putin e seus companheiros, um regime opressivo buscando ressuscitar o Império Russo e, fundamentalmente, reordenar a Europa em detrimento dos povos livres e em benefício das elites corruptas. Ou seja, o discurso de Olaf foi exatamente o que os globalistas queriam ouvir, mas na prática a coisa não foi bem assim. Então ele nomeou os desafios e as obrigações próprias da Alemanha e prometeu que, abre aspas, o que for necessário para garantir a paz na Europa será feito, fecha aspas. Isso soa como o canto da sereia, né, para os globalistas. O que seria garantir a paz para eles? É derrubar os russos, né? Só que sob sacrifício de quem? Do povo alemão. Só que, então, né, nós estamos vendo que a Alemanha não está fazendo. E eles perguntam, o que a Alemanha? O que a Alemanha não está fazendo? Ela recusou-se repetidamente a entregar esses instrumentos de ataque e defesa, de que a Ucrânia precisaria com urgência, e que o presidente Volodymyr Zelensky diz que ajudarão a repelir o invasor russo e interromper, né, então, a sua... enfim, vocês estão lendo aí, tem coisas que ele não pode dizer. Então, recusou-se a impor o embargo de energia, em particular as importações de gás, embora isso reduzisse drasticamente a receita do Estado russo. Vamos voltar. Então, primeiro, eles querem que a Alemanha mande instrumentos de ataque e de defesa para a Ucrânia, sabendo que, se a Rússia vencer lá na Ucrânia, ela vai fatalmente se vingar daqueles que a estão atacando. E a Alemanha não quer problemas com a Rússia, essa é a verdade. Por que ela vai se meter numa questão que nem o povo ucraniano deveria estar envolvido, né? E que ele foi empurrado por causa dessas duas forças aí que estão em disputa, sendo vítima, né? Alguns se posicionando de um lado, outros de outro, mas no final da fritada, como se diz, quem está sendo vítima é o povo, que está perdendo casas, está perdendo entes queridos, perdendo recursos, perdendo a saúde, né, se machucando, passando por dificuldades. Quem está passando por problemas é o povo. E as duas forças em disputa não estão nem aí para o povo. Então por que o povo alemão também teria de se meter nisso aí? Para ficar na mesma situação, para lutar por um dos lados, enquanto de repente um outro país aí acaba entrando na disputa e ficar do outro lado? Por que o povo alemão teria que se recusar a importar gás? Para passar dificuldades durante o inverno, tem pessoas idosas aí precisando de aquecimento, não ter o aquecimento, para ter dificuldades econômicas, enfim. Então, a Europa paga à Rússia cerca de 850 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos queriam vender para eles. E eu não estou nem dizendo que os Estados Unidos não está certo em querer vender para a Alemanha. É natural, né? Isso faz parte do jogo
liberal e econômico, só que às vezes as atitudes que se toma para que esse comércio se dê vão longe demais, né? Então, Scholz disse em 19 de abril que os arsenais de seu país estavam vazios do que ele considerava equipamento utilizável e que enviaria material alemão desconhecido para a Ucrânia não ajudaria. Então, eles estão tentando de toda maneira evitar. Essa é a verdade. Então aqui eles dizem, por exemplo, Scholz anunciou em 15 de abril, após pressão pública e indicações de pesquisas de que os eleitores alemães estavam descontentes com seu desempenho, um aumento da ajuda de cerca de 1 bilhão de euros. Será que, para a Ucrânia, será que realmente os alemães estão descontentes com essa atitude de Scholz? Ou Scholz, que tenderia muito mais, talvez, a realmente se alinhar com a OTAN, com aqueles que estão comandando a OTAN, está sofrendo pressões grandes dentro da própria Alemanha justamente para que não se envolva. Não vamos nos esquecer que a Rússia é um país com potencial nuclear, não vamos nos esquecer disso. Então a Alemanha não quer ver mais uma vez o seu território sendo um palco de uma G mundial. E fatalmente, se as coisas continuarem como estão e a Alemanha se envolver, fatalmente aquilo que eu venho dizendo há um bom tempo vai acontecer. A Rússia vai vir adiante, porque eu não acredito que vão conter a Rússia, tá? E ela vai vir adiante e vem até o território da Alemanha. E aí? Bom, aí cada um que diga o que vai acontecer, né? Mas é meio óbvio. Enfim, é o que está acontecendo lá na Alemanha, é isso aí, né? E a gente imagina que essa pressão, uma hora ou outra, ela vai continuar, eles não vão recuar na pressão, e uma hora ou outra vai fazer com que a Alemanha se defina de vez. E talvez a definição da Alemanha não vá agradar muito essas forças ocidentais, né? Ditas ocidentais, né? Que na verdade não respeitam aí os interesses dos povos, mas apenas então somente os seus próprios interesses e ideais. Pessoal, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueçam, hoje nós temos live na comunidade fechada e no Patreon.